É o fim da temporada. E é o fim do Zona Neutra? Mahomes é o melhor da história? Mahomes é o melhor da história. Eu sou o Thiago Zumac. E eu sou o Neymar Souza Mai. Aqui nós falamos de futebol americano. Sem complicação. Você está muito empolgado pro último programa. Isso não é legal. Vamos! Primeiro dia de aula das crianças, na volta do carnaval, último programa. Vamos. Olá, audiência mais bonita da NFL. Sejam muito bem-vindos e sejam muito bem-vindas ao programa número 26, ou talvez número 25, não, acho que é o 26, do Zona Neutra, o seu programa semanal sobre NFL. E aqui, Neymar... Por que esse sorriso? Nada, cara. Por que esse sorriso? Não, sei lá. Fala por que tá sorrindo. Não, eu tava pensando em outra coisa. Como tua voz já melhorou desde que tu começasse a usar aquele remédio que tu tem que arrumar tua garganta. Isso se chama cuidado com a voz. Isso. Diferente. Lá É ele. diferente. E aquele remédio, na verdade, ele é um remédio para melhorar uns sintomas de refluxo e acaba deixando a voz Eu melhor. só respondi o porquê que eu tava rindo. Perfeito. Estamos aqui hoje para o último programa do Zona Neutra. Oh! Essa é a tua alegria, né? Piadinhas são sempre bem-vindas. Claro. O Neymar está sorrindo, porque eu já vou adiantar, isso seria mais uma explicação para o final do programa, mas a gente vai ter um break. Porque agora a gente entra no marasmo da NFL, né, Neymar? A gente termina o Super Bowl e até março praticamente não acontece nada. Já tem gente fazendo mock draft do draft. É, claro, tem sempre os viciados ali, né? Tu já fez o teu mock draft? Basicamente. Sempre tem os viciados, mas basicamente agora, você que não conhece muito bem a NFL, quando a gente termina a temporada, a gente entra num período que a gente chama de off-season. Então, de agora, março até setembro, quando a temporada se renova, a gente tem esse período de off-season e a NFL se preocupa muito com esse marasmo e ela tem vários eventos no meio tempo, várias janelas. Calendários importantes. Isso, que transformam e trazem notícias. E é claro que quando isso voltar, o Zona Neutra volta, nós não vamos ficar longe, Neymar. Nossas férias, elas vão só durante o período de março. Abril, com certeza, estaremos no ar novamente. Inclusive, teremos programas semanais com os melhores momentos, cortes, apesar que melhores momentos não vai ter basicamente nenhum, então não sei o que o Montanha vai fazer, se vai pegar piadinhas nossas, o que ele vai botar no ar, mas alguma coisinha pro pessoal assistir vai ter. A promessa é que abril nós estamos de volta. Exato. Com o programa regular, porque a gente começa a falar de draft. Exato. Certo? Março já... Não nos abandone, por favor. Março já tem free agents, né? Exato. Então já tem a abertura da contratação dos jogadores que não terão seu contrato renovado. Então muitos times começam a soltar jogadores sem contrato agora em março e outros times vão poder contratar. Isso também aí já dá pauta, quem sabe a gente volta um pouquinho Vamos antes. falar do Super Bowl, man. Mas sem promessas. Vamos falar do Super Bowl, mas sem passar pelas nossas fases. E a primeira fase do programa é o Quem é, Neymar? Justo. Quem é? Essa ficou mais fácil do que a que eu tinha pensado que ia botar. Quem é? Tem na tela um GOAT, não é? uma cabra, e GOAT é Greatest of All Time, que normalmente seria dado pro Tom Brady, mas a discussão está cada vez mais aberta para ser Patrick Mahomes. Hoje, sem dúvida nenhuma, a nossa cabra ali, o nosso bode, né? Ele representa o Patrick Mahomes. Greatest of All Time. Exatamente. Inclusive, tem muito jornalista dizendo que para os primeiros 6 anos de carreira, ele é o maior esportista da história dos esportes americanos. Exatamente. E muitos defendem que, na verdade, não, porque tem um cara do hockey que foi mais monstrão ainda. Mas já que o hockey é deixado um pouquinho de lado, infelizmente, é o Mahomes. GOAT, né? Seria, se a gente fosse traduzir aqui as palavras bonitinho para o português, seria o maior de todos os tempos, né? Então, será que o Mahomes já é maior que o Tom Brady? Não é a discussão de hoje. Hoje a gente vai parabenizar esse monstro Mahomes que levou o seu terceiro anel. Terceiro anel em 6 temporadas. Isso é algo inacreditável. Pode passar lá, Neymar, porque... Neymar, meu Deus. Montanha, por favor, pode passar o slide, que a gente vai falar um pouquinho do que foi esse Super Bowl, Tudo bem Neymar. tudo bem que o Neymar tá um pouco inchado, cara, do Super Bowl e tal, mas isso aí foi uma sacanagem agora. É verdade, é verdade. Cara, foi a maior transmissão de um programa na história da TV americana.
A estimativa é que o Super Bowl tenha alcançado mais de 200 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo. Não perdeu pra mostrar lá o homem indo à lua, etc? Exatamente, passou. Passou. Mas tinha perdido. Não, calma, eu vou te explicar o que aconteceu. 123 milhões de pessoas foi a audiência total do jogo. Então, 123 milhões de pessoas foi mensurado com todos os streams, com todos os canais, com todas as plataformas que passaram o jogo, certo? A CBS foi a líder com 120 milhões. Só ela. Só ela, exatamente. E aí, o que acontece, cara? Se você pegar as pessoas que viram só uma parte do jogo, tá? Que viram pelo menos um tempo do jogo, então nós estamos falando de um total de 200 milhões de pessoas para mais. E aí esse número é superior do que a estimativa de pessoas que viu o Homem à Lua. Porque não existe a métrica oficial. Não foi nunca mensurado, eles nunca foram atrás desses dados. Acho que foi o quê? 1969, o Homem à Lua? Exatamente. Então, Então, o Homem à Lua, estima-se que 125 a 150 milhões de pessoas assistiram, o que continua sendo um absurdo em 1969 com a quantidade de TVs que existiam naquela época comparada a hoje. Mas o Super Bowl, oficialmente hoje, foi considerado a transmissão mais vista pela TV americana. E isso aqui não envolve os números do exterior. parabéns pro Mahomes. Parabéns para o Mahomes, parabéns para o Kansas City Chiefs e o 49ers, que é Parabéns pro Mahomes. que é um confronto extremamente interessante. Parabéns também para Taylor Swift e os Swifties, porque também, com certeza, tem uma parte que foram ver por causa dela. E o que eu queria dizer é o seguinte, no exterior, ano passado, no Super Bowl de 2023, foram cerca de 50 a 60 milhões. Espera-se que esse número seja um pouco mais alto. Então a gente pode dizer que quase 300 milhões de pessoas viram o Super Bowl neste final de semana, neste domingo. E um ponto interessante é, qual é o evento mais visto dos esportes mundiais? Porque essa é uma discussão que sempre tem no bar. Da Copa do Mundo. A final da Copa do Mundo. Estima-se que a final da Copa do Mundo foi vista por cerca de 1.1, 1.4, tem números divergentes na internet, bilhão de pessoas. Então, na Copa do Mundo, a gente tem um grau, né, como é um esporte mundial, de bilhão. Mas se você parar para pensar no que move os Estados Unidos, é um absurdo você ter 200 milhões de pessoas, né, num país que tem, eu não sei exatamente o número de habitantes, mas deve estar em torno de 500, 400 milhões. Eu diria. Exatamente. Quase 50% do país parou para ver o Super Bowl. Parabéns pro Mahomes. Parabéns pro Mahomes. Então vamos falar um pouquinho do Mahomes, Neymar. Montanha, vamos dar sequência aqui nos nossos slides. Opa, não tem os slides do Neymar aí? O Neymar pediu 3. Calma, tem várias coisas pra falar. Ah, do mas é pro Mahomes. final? Não, durante o programa a gente vai falando. Ah, então Mas beleza. O Mahomes tem tanta coisa pra falar hoje que, olha, parabéns pro Mahomes. Mas se foi o Neymar que pediu, eu vou esperar ele pedir, né? É que o... Não bate no Montanha, a gente sabe que isso não vai dar bom na hora da edição, só fala ok. Tá bom. Então, já que falamos um pouquinho do Super Bowl como evento, né? Eu queria falar um pouquinho da BetTT, que é a nossa patrocinadora, a casa do futebol americano no Brasil. A BetTT que com esse programa a gente fecha, né, 6 meses de parceria e foi uma parceria muito bacana, onde que a BetTT nos proporcionou aí odds emocionantes, nos proporcionou lucratividade, muito obrigado, BetTT, quem seguiu a Super Odds da Superliga, claro, e do Zona Neutra durante a season, saiu com lucro, e com certeza a BetTT esperamos vocês aqui pra gente reiniciar uma nova parceria lucrativa assim que o Zona Neutra voltar. Tentei quebrar a BTT. Tentou quebrar a BetTT, conseguiu? Não consegui, foi por muito pouco. Na verdade, eu consegui. O filho da mãe do Kelsey é que me quebrou. Ele quis dar presentinho só pra Swift. Ele não deu o touchdown que me faltou. Faltou um TD do... Mahomes fazendo touchdown. CMC fazendo touchdown. CMC mais de 18,5 corridas. Fez 20 e poucas. CMC mais de 90 jardas. Passou. Kelsey mais de 70 e poucas jardas. Fez 90. Mahomes mais de 4 corridas e meia. Fez. E o Rich James não recebendo nenhuma bola no jogo. Não recebeu nenhuma bola no jogo. E TD do Kelsey. Ai, faltou o TD do Kelsey, man. Qual 21 para 1. 21 para 1. Botei tudo. Tudo. Foi com tudo. Ai, cara. Faltou. Hoje eu ia estar aqui. Umba, Mas tudo bem. Perfeito. E além da BetTT, a gente também tem
a Superliga Esporte América de Fantasy, que foi um parceiro nosso durante toda a temporada, né? A Superliga, que é um evento, é um jogo promovido pela FNN, que é a mesma rede que suporta o Zona Neutra. Então a FNN, que caso você não conheça, é uma rede de produtores de conteúdo para esportes americanos. Você pode achar a FNN no site somosfnn.com.br ou então nas redes sociais com @somosfnn para todas as redes. Lá você vai encontrar vários outros produtores que falam aí de várias franquias de várias ligas de esportes americanos. E a Esporte América é parceira e patrocinadora tanto da Superliga, quanto da FNN, quanto do Zona Neutra. Onde tem esportes americanos e transmissão de qualidade, a Esporte América com certeza está junto. Muito obrigado a Esporte América. Quem ainda não comprou a sua peça, a sua camisa da sua franquia preferida, esporteamerica.com.br. Aproveita que vai ter um saldão agora após o Super Bowl. Eles botam uma liquidação gigante para renovar o estoque, para começar ali em abril de novo com as novas campanhas e as novas coleções. Falando um pouquinho do jogo, 25-22, um dos maiores Super Bowls da história, Neymar? Animal. Esse Super Bowl foi excelente. Um jogo que começou com um primeiro tempo onde as defesas brilharam, né? As defesas brilharam o jogo todo, mas Exato. no primeiro tempo foi uma coisa... Primeiro quarto, inacreditável, né? Segundo quarto, excelente. O jogo tava... Boa parte do jogo tava 0-3, né? Eu assistindo também, a primeira coisa que eu pensei quando acabou o primeiro quarto, cara, foi, porra, o Neymar deve estar curtindo muito, porque o Neymar sempre 0-0 fala terminou. que ele gosta de jogos de defesa, né? Exato. E assim, jogo de defesa é uma coisa, jogo chato é outra, jogo mal jogado. Era um jogo de defesa onde as defesas estavam dando porrada, era fumble pro lado, depois eles não conseguiram converter o fumble, o Chiefs, né, lá na red zone do 49ers. Então, assim, um jogo extremamente pegado das defesas e um segundo tempo onde os ataques deslancharam e deram essa pontuação, que é uma pontuação excelente para o Super Bowl, 25-22. Under 47,5. Under Que é a aposta. 47,5, eu fui de under 43,5, eu tive um pouquinho de azar. E diga aí, Neymar, diga o que você achou do Super Bowl 58. Tu levantasse alguns pontos importantes que antes do que eu quero falar, do que eu quero conversar, que tu falou jogo de defesa legal, jogo chato, não. O Super Bowl entre Patriots e Rams foi um jogo chato, porque o Patriots massacrou com a defesa e foi, se não me engano, 13-3, 16-3, foi um jogo... Pra mim, que eu gosto muito de defesa, foi legal, mas é que os ataques eram muito medíocres comparado com as defesas. Aqui não. Eram 2 baita ataques e 2 baita defesas. A defesa do 49ers comeu o Kansas City vivo. Só que assim, eu vou deixar pra dizer parabéns pro Mahomes um pouco mais pra frente. Eu quero falar um pouco mais das outras coisas antes de falar parabéns pro Mahomes de novo. Mas o Mahomes parece que ele coleta data durante o jogo. Ele vai lá, tô perdendo e tá coletando data. Começou o segundo tempo, principalmente o quarto período de prorrogação, que é onde tu define o que é um quarterback bom e o que é um quarterback ok. Pronto, nada mais parava o Mahomes. 4 drive, 4 pontuação, ganhei o jogo e é isso aí. Podia dar mais 10 drive, o Mahomes ia fazer mais 10 pontuação. Na OT mesmo, na prorrogação, nada parava o cara. O Mahomes hoje, Zuma, é o quarterback com mais jardas corridas na história dos Super Bowls. Na 6ª temporada dele. Ele não é o Lamar Jackson, ele é o Mahomes, ele é um cara que corre quando precisa. Mas corre muito bem com a bola. O Mahomes é um monstro. Vocês podem ver que ele realmente só corre quando precisa. Olha, o corpo do Mahomes, eu era obrigado a botar essa imagem aqui. Ele reclamou com a NFL por terem divulgado essa imagem dele. Isso é uma imagem de um pai de família. A pergunta para ti, Zuma, é a seguinte. O que um jogador no ápice da sua qualidade esportiva, no ápice do esporte mais importante do seu país, como eles chamam o mais importante do mundo, como é que é o corpo de um cara desse? Cara, eu vou traduzir para quem tá escutando apenas a gente, né? Tem uma foto aqui do Mahomes que ela vazou após o final do jogo, quando o Chiefs foi campeão de conferência, certo? E o Mahomes, ele não tá no shape trincado, ele tá com aquela barriguinha, né, proeminente, ele não tem assim... Um belo pai de família que vai em 2 churrascadas por semana. Isso, parece mais que ele é um torcedor do Kansas City Chiefs do que o quarterback do time. Perfeito. Entretanto, a gente sabe que a forma física dos quarterbacks nem sempre é excelente. A gente viu o próprio Mac Jones ano passado com o time do Patriots, ele também não tem uma forma física excelente. O Big Ben jogou anos com uma forma física que a gente poderia discutir. Ele era grande, ok, mas longe de ser um cara totalmente definido, exatamente, porque o quarterback também não é aquele jogador mais móvel do mundo, né? O Mahomes, mesmo dessa forma, ele tem a velocidade que precisa. Os comentaristas falam que eu não quero ver um quarterback treinando, eu quero ver um quarterback estudando. Então, enfim.
seguindo ali, então, Montanha, tu levantasse alguns pontos. Às vezes eu vou ter que fazer comparações com o Tom Brady, porque o Mahomes se colocou nessa posição. Ele é o terceiro hoje, com 6 temporadas jogadas, em número de quarterback com anéis de Super Bowl, em MVPs no Super Bowl. Ele tem 3 MVPs no Super Bowl. Então ele tem números que ele já é o primeiro, tá empatado, só tá o Tom Brady na frente dele. Quanto a vitórias nos playoffs, ele tá a uma do Joe Montana. Claro, uma cacetada do Tom Brady. Tom Brady tem 35, 34, sei lá, eles estão com 15, 16, 14, enfim. Mas, tipo, ele já é o terceiro da história em um monte de números. Então, logicamente, pela carreira que ainda vem, já dá para colocar o Mahomes, pelo menos, como o segundo melhor quarterback de todos os tempos, com 6 temporadas jogadas. Parabéns pro Mahomes. Ainda dito isso, para exaltar mais o Mahomes, porque em 6 temporadas jogadas ele é melhor do que o Tom Brady foi em 6 temporadas jogadas. E lembrando que o Tom Brady também ganhou 3 títulos em 6 temporadas jogadas, tem números estratosféricos, só que daí passou um hiato de 5, 6 anos sem ganhar mais nada. Ia bem, mas não ia tão bem nos playoffs e tal. Então o Mahomes agora tem esse hiato, se ele quiser ir mal. Mas como que o Mahomes vai mal se esse era o ano pro Kansas City Chiefs perder, Zuma? Esse era o ano onde o Mahomes emplacou pra caramba no cap, onde eles não tinham wide receiver, um deles é um calouro, que se dá pra chamar de wide receiver 1, onde o time foi o líder da NFL em bolas dropadas, se eu não me engano, 34 bolas dropadas durante o jogo. O time arrombava o Mahomes. A defesa tem 7 jogadores, ou 6, 7 jogadores que são rookies do ano passado. Ano passado era um time, meu Deus, como é que vai ser essa defesa do Kansas City Chiefs? Não estragou o jogo. Mas o ataque esse ano não era nada, e a defesa era um bando de calouro. Esse era o ano para o Kansas City Chiefs perder. Esse era o ano onde o Kansas City Chiefs não pegou o bye 1. Esse foi o ano onde o Kansas City Chiefs tinha o calendário mais difícil da NFL, Zuma. Esse foi o ano onde o Kansas City, eu nem vou falar, foi o Dolphins que eles bateram sem querer no começo, né, o primeiro time. Mas depois eles pegaram 2 times com 2 das melhores defesas da NFL. Eles tiveram que ganhar do Ravens para chegar aqui. Eles pegaram o 49ers, que era o favorito a ser campeão, era a melhor defesa e o melhor ataque da liga esse ano. E eles bateram em todo mundo. No ano que era, tipo, galera, vamos tirar essa do Mahomes? Não dá, não conseguimos. O Mahomes é imbatível. Claro, não é assim simples, eu tô querendo puxar mais sardinha pro Mahomes, mas Andy Reid se colocou como talvez o melhor head coach de todos os tempos. Tem quem diz que ele já passou o Belichick agora, com os números que ele tem. Kelce como o maior talento de todos os tempos. Vão ter outros pontos a serem falados com relação a isso. Mas eu gostaria de falar um pouco mais do jogo. Queres falar alguma coisa, Zuma? Não, eu queria falar que tu trouxe várias coisas, né? Como o fato de o cap hit do Chiefs estar absurdo. Então, o time teve que se desfazer de vários jogadores. Tu falou, o elenco do Chiefs não é o melhor dos últimos anos, é o pior. O Mahomes teve a pior temporada regular dele desses 6 anos. E tu falou uma coisa, teve o calendário mais difícil. E não só o calendário mais difícil, porque o time do Chiefs pegou os campeões. Porque assim, gente, na NFL o teu calendário, se você ganha a sua divisão, tende a ser um calendário difícil, porque no ano que vem, no outro ano... Vencedores de divisão. Os vencedores de divisão. Então, todo campeão de divisão vai ter um calendário difícil. Entretanto, ele teve a desvantagem do descanso. O bye do Chiefs foi no momento em que ele pegou 6 jogos em desvantagem de descanso. Os times descansados, ou seja... semana 12 e a semana 17. Os caras vinham descansados e... pau, pegava o Chiefs sem descanso. Cara, isso nunca aconteceu na história da NFL. 6 jogos seguidos. Eles reclamaram. Eles, porra, estão querendo bater em nós mesmo, né? Exatamente. Além disso, eles foram jogar na Alemanha. Eles fizeram um jogo fora do continente, que é uma baita desvantagem. E também... tudo o que deu pra fazer pra eles poderem ir mal aconteceu. Exatamente. Chris Jones, o melhor defensor deles, entrou em holdout no começo do ano. 2 partidas eles fora. Tiveram que chegar e puxar 20 e poucos milhões por ano pra dar pro homem. Cara... tudo que dava pra acontecer de errado pro Chiefs aconteceu. Teve um pouquinho de ajuda de arbitragem. Pra nós falar um pouco de arbitragem, pra não acabar aqui, não teve ajuda de arbitragem no Super Bowl. Não teve aquele, mas não teve. Não teve nada de arbitragem pra se falar no Super Bowl. O Kansas City ganhou e ganhou na marra, no braço. E outra coisa também, cara, o Chiefs entrou como underdog 3 jogos seguidos. Cara, isso também nunca aconteceu com o Kansas City Chiefs. Então, de fato, era o ano para não dar Kansas City Chiefs. Sei daquela outra imagem, Montanha, fazendo favor, uma imagem, qualquer uma delas agora, das outras 2 que sobrou. Isso aqui é desatualizado, tá? Isso aqui é da AFC Championship Round, quem tá vendo, que foi quando o Mahomes perdeu aquele jogo pro Joe Burrow, que a partir dali ele nunca mais perdeu, e tava 6-0, tava 11-0, estava com 6 vitórias e 0 derrotas, agora está com 7 vitórias e 0 derrotas.
Infelizmente, tocou uma interceptação nesse jogo. Não sei quantos touchdown passado ele teve, se foi 2. Acho que pelo menos 2 deve ter tido no jogo, então deve estar 13-1. Então, ele era excepcional nos 11 primeiros jogos de playoffs. Agora ele é maravilhoso. Ele melhorou ainda mais. Diminuiu um pouco de número de jardas totais passadas, porque é aquilo que a gente falou, ele parou de correr riscos. Ele começou a depender um pouco mais do time e fazer o que é necessário. Saques mesmo é o número mais ridículo que tem aqui. O passe dele é mais preciso e ele não é mais sacado. Então ele parou de deixar o ataque para trás. Quem faz isso é o Valdez Scantling, que teve uma jogada que ele recebeu 7 jardas para frente e terminou 8 jardas para trás. Isso eu nunca vi. Só o Valdez Scantling. Cara, os wide receivers do Chiefs tentam acabar com o Chiefs, só que às vezes não conseguem. E daí, graças a isso, um cara como, por exemplo, Mecole Hardman, que é um merda de um wide receiver, tem 3 anéis de campeão de Super Bowl. 3! Megatron não tem nenhum! E o Hardman tem 3. Quer piorar? Kadarius Toney. O cara não consegue pegar a bola. O cara tava no banco porque não querem jogar com esse cara, porque ele não consegue pegar a bola. Os cara 2 anéis de campeão. Os caras botaram ele como lesionado na final da conferência. Pra ele só ganhar um anelzinho no final. Pensa nos 6, 7 que eu te falei, defensores que foram rookies ano passado. Cara, é o segundo ano deles esse ano e já tem 2 anéis de Super Bowl, cara. Pensa no cara que tá pra ser draftado esse ano, que tá ali pro final do primeiro round, começo do segundo, eles só estão assim, ó. Que seja no 32º pro Chiefs, que seja no 32º pro Chiefs. Eu só quero ir pro Chiefs. Faz qualquer coisa, mas não bota no Chiefs. Bota outra imagem já, Montanha. Aproveitar que nós estamos falando do monstrão. Recordes nos últimos 5 anos, perdendo por 10 pontos ou mais, pessoal. É muito difícil na NFL, quer dizer, era muito difícil na NFL tu abrir 10 pontos atrás, tu recuperar nos playoffs, porque tu não tá jogando contra qualquer um. Então, a NFL tem 6 vitórias e 48 derrotas. Dessas 6 vitórias, 2 são do GOAT, Tom Brady. Então, se tira o Tom Brady daqui, ele tem 2 vitórias e 1 derrota. Ele teria 4 vitórias e 47 derrotas, a NFL inteira. O Mahomes tem 5-1. 5-1, man. Se você abrir 10 pontos contra o Mahomes é um problema. É. Não, a gente estava falando, eles não usaram essas palavras, eu vou usar. Mas o Mahomes é o puxa-frango esperando dar os 10 pontos. Ele não começa, ele vai na frente aí. Olha minha barriga de paizão, eu quero tomar uma gelada aqui na beirada do campo. Já abriu 10? Não. Então eu nem vou jogar. Vai indo vocês aí. Cara, não dá. O Mahomes está de parabéns. Agora eu vou falar um pouco do jogo para dar parabéns também para os outros jogadores. Obrigado, Montanha. Pode voltar para a tela ali. Normal. Um outro detalhe desse jogo, que a gente vai ficar comparando agora. Cara, gente, pessoal que vem na NFL, presta atenção. Pelos próximos 50 anos, vocês vão ouvir comparação entre Mahomes e Tom Brady. Se prepara. Toda conversa da NFL que vai durar pelo menos na casa de 1 hora, alguém vai falar de Mahomes e Tom Brady e comparar os dois. Porque tem mais um detalhe nesse jogo. Ah, mas não tem algum detalhe ainda fora desses pormenores que a gente tá vendo? Porque o número do quarterback é muito importante, não só vitória e derrota. Pois bem, todos os títulos do Tom Brady, a defesa tomou, agora não lembro, acho que é nos playoffs, a defesa tomou menos de 25 pontos. Eu acho que a vez que a defesa mais tomou pontos foi 21 pontos. Claro, Belichick é uma mente defensiva, Belichick é um monstro defensivamente. Então ele sempre montou boas defesas, comigo, com o Zuma, com Montanha e mais 8 na defesa. Belichick é um monstro. Então o Tom Brady nunca precisou fazer mais que 21, 22 pontos nos playoffs. Enquanto o Mahomes já 3 vezes teve que fazer mais que 25. Então o Mahomes, ele tem que ser mais mágico do que o Tom Brady. Se der para nós colocar essa perspectiva, porque a gente sempre vai falar que não é só quarterback, não é só defesa, tem todo um sistema jogando. Agora alguns detalhes do jogo, parando de falar um pouco de Mahomes, se eu conseguir. Nesse jogo, Zuma, Mooney, o kicker do 49ers, bateu o recorde histórico da NFL. Nunca um kicker tinha conseguido chutar e acertar um field goal de mais de 44 jardas. Ele meteu um de 45, entrou pro livro dos recordes por vários minutos. Até que o Butker chegou lá e tochou um de 47. Nem nisso o 49ers consegue meter recorde, cara. Quando tá bom, tá ruim, cara. O 49ers, eu acho que tem 6 ou 7 chegadas seguidas no Championship Round e no Super Bowl e não ganha mais nada. Não dá. O time tem tudo e não dá. Christian McCaffrey jogou o fino. Vamos falar do nosso amigo... Cara, tem uma... Deixa eu parar um pouco, cara. Eu não tô provocando o torcedor do 49ers, mas é aquilo que tu falou. Quando tá bom, tá ruim, entendeu? Porque tem um vídeo, cara, que ele é hilário. Ele é triste, mas ele é hilário. Que assim, depois que o cara termina o jogo do Super Bowl, tem aqueles canhões de papel picado que sai, sabe? Tem um vídeo que tem os jogadores do 49ers sentados no banco, assim, e os papéis picados estão caindo em cima deles, eles não foram... Então, tipo assim, toda aquela alegria e eles assim, ó, triste, sabe? Esse foi o Super Bowl mais fácil de acertar os papel picados, né? Eles não precisaram fazer 2. Branco e vermelho, pronto, acerta os 2 times. Resolve todo Esse mundo. é maravilhoso. Falar um pouco do nosso amigo Purdy. Cara, ele jogou bem.
Ele jogou melhor do que eu esperava, apesar que depois do último jogo dele do UFC Championship Round, que ele conseguiu ganhar o jogo, eu esperava muito dele, e ele jogou bem. Mas ele nunca é o MVP do 49ers. Christian McCaffrey jogou melhor. Nick Bosa foi um monstro. Os dois linebackers do 49ers, o Greenlaw entrou em campo. Desculpa, gente, eu sou Seahawks. Me lembrou o Ken Chancellor. O Greenlaw, cada jogada ele saía pulando, vibrando, dando mortal, cabeçada na própria cabeça. Ele tava maluco. O Greenlaw tava jogando muito. E o Fred Warner ainda melhor do que ele. Tanto que o 49ers dominou 80% do jogo. A defesa do 49ers estava monstruosa. Christian McCaffrey, que é o Christian McCaffrey, tomou um fumble durante o jogo, que foi forçado pelo 49ers. Não tinha muito o que o Christian McCaffrey fazer. Mas do outro lado, o 49ers forçou um fumble no Pacheco. Então, o jogo estava muito equilibrado nesse sentido. Quanto ao Purdy, ele teve dois... Ali tu tira o greatness do quarterback. Enquanto o Mahomes acertou uma bomba de mais de 50 jardas, acho que foi no Valdes-Scantling, não tenho certeza, entre os dois safeties, o 49ers não conseguiu nenhuma jogada acima de 20 jardas. Dito isso, o Purdy tentou 3 vezes acima de 20 jardas, que eu consigo lembrar. Um foi um overthrow no Ayuk, outro foi um overthrow no Deebo Samuel. As duas eram para touchdown. Desculpa, erro do Purdy. Sinceramente, se tivesse ganho o jogo, ninguém ia falar uma palavra disso, porque o Purdy jogou bem, quando não pressionado. Aí está o defeito de 98% dos quarterbacks, Geno Smith, do Seattle, uma máquina, se não é pressionado. Goff, do Lions, é um monstro, se não é pressionado. E o Purdy está vindo no mesmo caminho, no mesmo sentido. Agora, falando em pressão, e vamos emendar as histórias, o Purdy teve uma bola perfeita no Deebo Samuel na endzone. Mas perfeita como foi a bola do Purdy, foi o cornerback do Chiefs, McDuffie. McDuffie foi o MVP da defesa do Chiefs. O cara foi um monstro, não foi o Snead, que é outro cornerback sensacional, foi o McDuffie. Marcou o Deebo Samuel perfeitamente. O total de jardas pro McDuffie, que é o principal cornerback do Chiefs, não chegou em 10, acho que foi 9, 8 jardas. Que foi do Kittle, que ele deu um tackle seco e derrubou o Kittle. O Kittle não conseguiu nenhuma jardinha a mais. Vai ter um vídeo que tomara que o Montanha ache depois pra botar, que é uma bomba que manda no Deebo Samuel no final da endzone, o McDuffie sozinho com ele vai lá e dá um tapinha e tira a bola. Tem outras várias boas jogadas dele, mas a principal, que foi a jogada do jogo, não foi o touchdown do Mecole Hardman no final. A jogada do jogo que definiu o jogo, tiveram várias, né? Porque na OT os Chiefs, por exemplo, teve que fazer uma quarta descida. Se não faz ali, acabou. Mas a jogada do jogo foi no quarto período, 2-minute warning, segundo, né? 2 minutos no relógio, e ali o 49ers... tinha uma última tentativa para conseguir fazer o down. Se faz o down, mata o relógio inteiro e o Muri vem para chutar para ganhar o Super Bowl. Naquele lance, eu acho que era uma terceira para 3 ou terceira para 4. Essa jogada do McDuffie foi sensacional. O McDuffie, se tu achar depois, Montanha, bota, por favor. O McDuffie, ele estava em marcação homem a homem com o Ayuk, sem complicação, pessoal. Então, homem a homem com o Ayuk pronto para fazer a rota dele, e o McDuffie ali, uns 3 passos atrás do cara. Quando o Purdy olhava pra ele, o McDuffie dava 2, 3 passinhos pra trás. Tipo assim, ó, eu tô com o Ayuk aqui. Deixa eu com o Ayuk. O Purdy olhava pro centro de novo, ele vinha pra frente de novo. O Purdy olhou pra ele, opa, passinhos pra trás, eu tô aqui com o Ayuk. No que o Purdy olhou pro center pra puxar a jogada, o McDuffie foi. A hora que o Purdy junta a bola, ele vem por trás do tackle, ele olha, o McDuffie tá em cima dele. Ou ele toma o sack, ou ele joga a bola fora. Jogou a bola fora. Então, a pressada de passe que o McDuffie fez não tá nos números. Não tá como tackle, não tá como saque, e ganhou o jogo. Devolveu a bola pro Chiefs poder voltar e trazer o jogo de volta. Então o McDuffie jogaste para um caramba. Parabéns. Ainda falando sobre isso, vou falar rapidinho então do touchdown do Mecole Hardman no final com o Mahomes, que foi uma jogada, olha só, mentes geniais como a do Andy Reid. É tipo aquela jogada que a gente falou do Lions, que a defesa do 49ers fez, que deixou pro último lance. Sim, sim. Então, o TD que o Mahomes fez com o Mecole Hardman foi uma jogada completamente planejada e esperando o lance certo. A jogada era basicamente a seguinte, resumindo bastante ela. O Mecole Hardman ficava lá na ponta e ele vinha em motion, ou seja, ele ia vir dando aquela corridinha para dentro no momento que o Mahomes falasse. E com isso, tinha um jogador marcando ele na ponta. Explicando bem por cima, a marcação homem a homem geralmente requisita que tu não deixas exatamente um jogador em cada um, mas sim... o jogador da ponta tem que ser marcado pelo defensor da ponta. O segundo jogador, resumindo muito, o segundo jogador da ponta pelo segundo jogador, o terceiro jogador pelo terceiro jogador e aí por diante. Então o que aconteceu? O Mecole Hardman correu para dentro e só chegou, eu não lembro se era o Kelce na ponta, eu acho que era. Mas enfim, assim que ele passou o primeiro marcador, o snap veio. Com isso, o defensor que estava na ponta, naturalmente,
tem que marcar esse cara da ponta, não mais o Hardman. Deixa ele livre. O Hardman ficava pro próximo marcador, mais dentro do centro. Só que é tudo muito rápido. Se Montanhas também conseguir colocar a imagem. Então, assim que o Hardman passa ele, que na cabeça do defensor ele tem que trocar, vem o snap, o Hardman corre pra ponta e ele tá completamente livre. Porque não vai dar tempo do próximo marcador chegar nele. Então o Mahomes só vem pro lado, vê ele livre, toca no Hardman, Hardman entra na endzone. Palavras agora de depois do jogo, o Hardman não sabia que tinha acabado o jogo. Ah! Ele comemorou, o Mahomes já chegou, caralho, ganhamos, pô, Super Bowl, somos campeão e tal. Deu Hardman, como assim? Acabou o jogo, acabou, touchdown, acabou, ganhamos. Ah, ganhamos. Aí que ele começou a comemorar o Hardman, não tinha nem entendido que ele tinha pegado a bola de campeão, velho. Tá, aproveitando esse gancho aí. Eu assistindo o Super Bowl e as regras com relação ao overtime, né, um amigo nosso estava explicando, inclusive para mim na hora ali, o Pablo. Um abraço pro Pablo. Cara, eu entendi perfeitamente, né? Começou o overtime. Cara, quando sorteou... Eu vou explicar essa parte. E o 49ers... Certamente. Deixa eu só É o completar, maior gafo do jogo. E o 49ers ganha a escolha, eles começam, brother. Naquela hora, cara, acho que eu não entendi a regra, tá ligado? Sim. Não faz sentido. Faz sentido começar, sempre fez com a regra antiga, ou durante a season. Nos playoffs, foi o maior erro. Tem um monte de gente tentando passar a mão. Vou até explicar o motivo de passar a mão. Posso entrar nisso já direto? Cara, já pode falar, eu só ia comentar, só pra finalizar a tua jogada que tu explicou ali o que o Hardman fez. Se você tá em casa e não conseguiu visualizar isso na cabeça, é basicamente um X. Tá? Ele vai até o ponto do segundo recebedor e nesse momento ele volta. E nesse caso, a defesa tem que fazer um X. E quando você faz um X, o segundo vai acompanhar o primeiro, não dá tempo de chegar porque fica muito longe. Tá? Com a imagem a gente vai conseguir explicar bem direitinho isso. Né? Ainda entrando nesse teu, Zoom, desculpa, mas entrando nesse teu, isso, cara, tu me falou do X, me lembrou um negócio, porque às vezes a gente explica pro pessoal, gente, eu como comentarista, beleza, eu posso entender mais do que a NFL do que a média. Só que eu não entendo 1% do que realmente quem tá lá estudando entende quando tu vê os caras fazendo e falando e as jogadas que eles estudam. Sim. Sabe por que eu vou dizer isso do X? Porque, de novo, como torcedor do Seattle Seahawks, eu tive a tristeza de ter o pior Super Bowl perdido, que foi o da linha de 1 jarda, que o Seattle resolveu passar a bola. Pouco importa. E nem bota no ar essa porra, Montanha. Não vem botar isso no ar. Mas resumindo a jogada, por causa do X do Zuma, era óbvio que o Seattle ia correr na linha de 1 jarda e resolveram fazer um passe, uma jogadinha safada também, meio que um X. O jogador entra por trás do outro para receber a bola tranquilo, sossegado. Isso sempre dá certo. Só que o Patriots e o Belichick, que é um monstro de defesa, eles estudaram o Seattle e estuda, sei lá, 1000 jogadas, 100 jogadas, todas as jogadas que o time faz durante a season, durante os anos, e eles treinam várias delas. E uma delas ele estudou e ele colocou exatamente aquele maledeto daquele cornerback para olhar essa jogada. E quando ela aconteceu nos treinos, os jogadores de ataque replicam as jogadas para o jogador de defesa ver como marca. E ali o Belichick falou para ele, olha, na próxima vez tenta antecipar, porque se tu antecipar, tu vai sair com a interceptação. Cara, foi a jogada do Super Bowl. Foi a jogada que valeu o jogo. Um título do Patriots é todo graças a isso. Eu vou te dar um exemplo que vai te dar o gatilho para tu começar a falar da grande gafe, tá? O time do Chiefs, em dezembro, a temporada regular acaba em janeiro, em dezembro eles começaram a estudar as jogadas para cada jogo dos playoffs. Tá? Isso. Então, em dezembro, eles estavam fazendo o plano de jogo do Wild Card, o jogo do Divisional Round, do Conference Championship e o plano de jogo do Super Bowl, levando em consideração cada adversário que eles poderiam ter. Então, não era um plano de jogo único, era um plano de jogo pro 49ers. Ah, mas se for o Lions, é um plano de jogo pro Lions. Ah, e se for o Ravens, obrigado. É um plano de jogo pro Ravens na conferência. Então, eles estavam estudando esse jogo desde dezembro. E aí, o cara, não vou nem dizer quem foi, porque eu não tenho certeza quem foi, tu vai saber quem foi, tu vai dizer aqui. O cara do 49ers vem e diz que não sabia as regras do overtime. Como é que um cara da comissão do 49ers não sabia as regras do overtime, cara, da prorrogação? Absurdo. Ele não sabia que mudou a regra. Como assim, cara? Isso é um absurdo. Um time tá estudando desde dezembro. Isso é uma falta de consideração. Cara, agora vai. E o Chiefs ainda falou, também deram entrevista, que assim que entraram nos playoffs,
todo pré-jogo, todo pré-jogo, não, algum dia durante o treinamento antes dos jogos, existia um capítulo, uma aula, um etc. sobre overtime. Como funciona, como não funciona, para todo mundo estar sabendo cada detalhe do overtime. E aí, antes de entrar na Mega Gafe, que às vezes as pessoas não entenderam, e ao vivo até, o Paulo Antunes se desesperou, meu Deus, eles não estão olhando o relógio e tal. Não importava. As regras de overtime mudaram. Agora já está bem explicado na internet, mas até na hora não tinha problema nenhum. Por quê? Desde Mahomes, parabéns pro Mahomes, contra Josh Allen há alguns anos atrás, onde o Mahomes foi lá e tochou um touchdown na prorrogação e acabou o jogo, porque essa é a regra do playoff até 2 anos atrás, da vida inteira da NFL e durante a season normal. Depois desse jogo eles olharam, não. Calma, agora a gente vai ter que explicar como é que era. Antigamente você tinha uma posse de bola e se você fizesse na primeira posse de bola um field goal... Bem antigamente até o field goal servia, qualquer pontuação. Você fazia um field goal, o outro time tinha a chance de vir e fazer um TD. Não, antes disso ainda, até 2004, 2005... Não, mas vamos falar da última, que foi o Josh Allen e o Mahomes. Você podia fazer... Se você pontuasse na primeira campanha e não fosse TD, o outro time tinha ainda uma posse de bola para tentar pontuar mais, fazer um TD. Isso. Tá? A partir daí, se os dois times não pontuassem nada, o primeiro que pontuasse ganhava o jogo. Exato. Seja um field goal ou um touchdown. Então, aconteceu um momento em que numa final de conferência, se eu não me engano, num divisional round, um jogo espetacular, talvez talvez não, top 3 jogos da história dos playoffs, o Josh Allen o time do Bills fez um field goal e o time do Mahomes foi lá e fez um TD. E o time do Bills não pôde pegar a bola e tentar de novo. Eles não fizeram field goal, né? Veio só o Chiefs e fizeram touchdown. Isso, e acabou. E ali acabou o jogo. Sem dar a chance pro time do Bills tentar empatar o jogo. E aí isso foi uma discussão muito grande. E isso trouxe a mudança que hoje é o seguinte. Hoje é por posse de bola. Se o Neymar vai ter uma posse de bola, eu vou ter uma posse de bola depois. A partir de então, quem fizer ponto ganha, se terminar empatado. Exatamente. Então, no final das posses de bolas igualitárias, né? Uma pra ti, uma pra mim. Quem tiver mais ponto ganha. Uma pra ti, uma pra mim. Quem tiver mais ponto ganha. Não, só a primeira. Na primeira, quem tiver mais ponto ganha. Se terminar empatado, é o próximo pontuar. Não ganha mais 2 posses. Não? Não. Ó, e nós temos um equívoco, então. É. Porque deu certinho. Porque o Fornares fez o field goal. Isso. E ele era o primeiro posse de bola. Isso. Depois o Chiefs foi lá e fez o TD. Isso. Mas o que muda? Não entendi. Porque ninguém tinha pontuado antes. Isso, fechou, exato, tá exato. bom. É que Zoma, foi somente um... Não, já. Isso. Tá. Entrando ali ainda no que tu acabaste de falar, de posse de bola, então o que aconteceu? O 49ers foi lá e teve a posse deles e não fizeram touchdown. Mas mesmo que tivessem feito, enfim, fizeram 3 pontos. E daí o Chiefs começou a posse deles. Se o Chiefs demora 50 minutos... e acaba a OT1, ia para a OT2, e acaba a OT2, ia para a OT3, e exatamente continuava do mesmo lugar, como se fosse uma mudança de primeiro período para o segundo período. Ou seja, inverte o campo, vai exatamente no mesmo spot da bola, com o cronômetro full de novo, com os mesmos timeouts, só continua, até terminar as 2 posses. A hora que terminasse as 2 posses, se as pontuações fossem iguais, beleza, segue o jogo e agora a partir daqui quem fizer ponto ganha. Agora nós vamos no grande equívoco do Shanahan, que antes de falar do grande equívoco, que basicamente, falando dele já, ele escolheu começar com a bola. Ele ganhou o cara coroa, eu quero receber a bola, eu quero atacar primeiro. Ele está defendendo que com o time de ataque que ele tem, a gente consegue, de fato conseguiram, chegar na linha de 9 ou 12, 9 jardas, se eu não me engano. Que vale a pena, a defesa estava cansada, eu dei mais um tempo para a defesa. Não faz sentido. Porque... É a mesma coisa que tu ganhar o cara coroa dos pênaltis e escolher começar batendo porque tu vai começar fazendo gol. Não! Tu tem que começar defendendo. Mas é muito mais grave ainda, Zuma. Não, sei, tô tentando trazer uma comparação. Mas porque tu não tens o que fazer a mais. Na NFL tu tens. Por exemplo, ele começa atacando, Zuma. Vou dar um cenário. Eu adoro cenários absurdos porque deixa claro as coisas. Ele começa atacando, na linha de 20 jardas. Primeira para 10, segunda para 10, terceira para 10. Não consegue. Quarta para 10 na tua linha de 20. Se tu não converte, o outro time só entra, tu e ganha. Tu vai chutar a bola pro outro lado ou tu vai tentar converter uma quarta para 20 com o jogo empatado? Se tu segurar os caras, tu recebe a bola de volta. É óbvio que tu não vai pra quarta para 20. Vamos mudar o cenário. 49ers, bonzão, foi lá e fez o touchdown. Bum! Tochou 7 pontos no placar. Veio o Kansas City Chiefs. Primeira para 10, segunda para 10, terceira para 10, não converte. A quarta para 10 tu é obrigado aí. Senão tu perde o jogo. Ou seja, todo down tu tens uma jogada a mais. Porque tu sabes o que aconteceu do outro lado. Tua decisão é muito mais fácil. Se o 49ers chutou o field goal...
e o Chiefs chegou numa linha mínima de field goal, ele tem uma decisão a tomar. Agora, se ele parou lá atrás e aconteceu com o Chiefs, porque na OT ele teve uma 4-1 na metade do campo, ele era obrigado, ele não tinha nem conversa. Se eu não for acabar o jogo, perdi. Eu cheguei a pensar durante a prorrogação do porquê dessa decisão, com a minha experiência toda, mas exatamente por isso, porque, beleza, vai ser uma posse de bola para cada um, se empatar, quem pontuar primeiro, leva. Exato. Então, se ele começa com a posse de bola, né, e ele faz o touchdown, o Chiefs vai lá na segunda posse de bola, faz o touchdown. A terceira posse de bola, que seria o desempate, é do 49ers. Mas o Chiefs iria pro two-point conversion. Eles até admitiram isso depois quando perguntaram. Não, mas aí tu tá complicando a cabeça do Montanha. Tá. A lógica simples é se fosse chutasse. Ok. Aí a vantagem vai lá pro 49ers, porque teoricamente se ele pontuar ele ganha o jogo. Ok. Mas a gente sabe que o Chiefs iria pro two-point Chiefs conversion. iria pro two-point conversion. Ele não devolveria a bola. Ele não Vamos ganhar nesse jogado, não. Isso. E assim, o Kyle Shanahan, de novo, a gente não entende nada do que tá na cabeça dos caras. Os caras são geniais. Ele, no mínimo, tinha que saber, caso esse fosse o argumento, Montanha, ele, no mínimo, tem que pensar, não, eles não vão devolver a bola pra mim. Se eu meter o touchdown, ou eu tenho que ir pro two-point conversion no meu touchdown, o que seria uma loucura, porque, de novo, jogou tudo pro outro lado de volta, é só o cara fazer o touchdown e ganhar. E se o outro cara faz o touchdown, vai pro two-point conversion. É inevitável. O cara não ia devolver, com todo mundo conseguindo pontuar mais fácil no final do jogo, as defesas cansadas e aí por diante. O fato é que existia uma vantagem para quem começasse na defesa. Exato. Esse é o fato. Exato. Ponto. E o time do 49ers, não dá pra gente cravar isso, mas pelo que o nosso colega admitiu, que não sabia as novas regras da prorrogação, muito provavelmente eles foram relapsos, né, e deixaram isso passar. Tá? Então, assim, há um erro. Pô, o Kyle Shanahan é um monstro, é genial. 3 Super Bowls em 7 anos, 6 anos, né? Participações. 3 participações em Super Bowls e 3 vices. Quem ganha é o grande Mahomes, parece Mahomes. Mas ele é um cara, um excelente técnico e houve um erro ali. Cara, houve um erro de gestão. É por isso que a gente fica tanto tentando justificar isso, né, cara? Porque é bizarro de pensar que um cara desse gabarito não sabe a regra, cara. Exato. Convenhamos que não é simples, porque a gente aqui, os 3... tiveram... pelo amor de Deus, né, bem. A gente pode fazer isso. Concordo com o Montanha. Não, mas eu tô querendo dizer que não é uma regra simples, entendeu? Não, beleza, cara, mas pelo amor de Deus, também não é um bicho de sete cabeças, né, cara? É o normal, é que assim, eu sei que alguém tem que passar pano, alguém tem que fazer o advogado-diabo quando os outros batem. Mas no college funciona assim, no college já é óbvio. Não, cara, assim, ó, o Kyle Shanahan, é que assim, não é pra pegar o cara e demiti-lo, não é isso? Não é isso, ele continua sendo um gênio, mas ele fez um vacilo, um absurdo. Isso. Ele foi um piloto de Fórmula 1 que chegou bêbado no grid. Cara, é que não dá pra não achar bizarro. Né? Porque aquilo que tu falou, nós 3 estamos aqui e tal. Cara, beleza, bicho. Eu peguei o conselho de um amigo nosso falando pra mim enquanto eu tava bebendo e vendo o jogo, né? Aí eu pensei algumas coisas e agora vocês me explicaram, eu já entendi tudo. Cara, se me dá 15 minutos, eu leio o troço, eu entendo. Não, com certeza. Com certeza. E aí a gente fica que a gente vai entrar aqui numa situação totalmente hipotética, que nós nunca teremos certeza, né? Mas até onde isso foi simplesmente vacilo da comissão técnica, né? Ou isso foi um pouco de soberba? Porque vacilo. Porque se você não estuda as novas regras da prorrogação, por que você não estudou? Mas os jogadores têm que saber. E o Check é um cara que estuda pra caramba. E o Check é fera pra caramba. E eles não deram isso pra eles estudar, cara. Mas por que não deram pra estudar, cara? Não vamos usar? Mas é algo que tem no jogo. Como é que ele pode pensar que não ia pra prorrogação? Isso é muito absurdo. Deixa eu passar um pouco de pano nessa M que ele fez, que é o seguinte, não ia mudar nada, no final das contas. Porque ele começando, ele se inverte. Se o Kansas começa, o Kansas ia lá tochar o touchdown, porque nada mais estava parando o Kansas. O 49ers ia vir pra tochar o touchdown e o Kansas ia voltar e ia pontuar de novo. Ou volta ali. Ele começou, vamos na do Shanahan mesmo. Não, eu quero começar e fazer o touchdown. Vamos dizer que ele faz o touchdown. Kansas ia vir, ia fazer o touchdown e ia fazer o two-point conversion também. Mas eu já tô olhando pra futurologia. Mas é verdade. Nada mais aparece Kansas. E aí eu queria falar um pouquinho, agora a gente já discutiu toda essa polêmica, né? Eu queria falar um pouquinho da calma do Andy Reid. Cara, o que é um cara ter certeza do que ele tá fazendo? Porque é isso que você vê no time do Kansas City Chiefs, tá? Me perguntaram, nossa, o 49ers entregou ou o Chiefs ganhou o jogo? Eu falei, cara, o Chiefs ganhou o jogo. Fato. Porque quando você olha o Chiefs, tu olhava o Andy Reid, ele tinha certeza do que ele estava fazendo. O time começou perdendo 10-0, certo? E aí ele teve a oportunidade de chutar um field goal.
O que ele fez? Não, tava 7-0. O que ele fez? Foi 3-0 primeiro, depois foi 10-0. Isso, desculpa. Então tava 10-0 e ele chegou numa quarta pra alguma coisa, quarta pra 2, quarta pra 5, e ele tinha a oportunidade de correr, tentar converter e chegar próximo do 10 ou chutar o field goal. Ele falou, chutou o field goal, 10-3. Aí depois ele pegou a bola de novo. Aí ele foi lá, ele chegou de novo, 4-2, 4-7, alguma coisa. Outro field goal. Aí, cara, nessa hora, 10-3, a coceira das mentes agressivas, dos caras, né, que vamos lá, aqui a gente não chuta, aqui a gente corre. O cara vai dizer assim, cara, 10-6 não me resolve nada, porque eu ainda fico com uma posse de bola. Eu ainda tô atrás, entendeu? Um touchdown. Exatamente, não muda nada. Então vou correr. Ele foi lá, chutou o field goal, 10-6. Porque ele sabia que, isso eu posso quase ter certeza, ele sabia que se vocês me deixarem a uma posse de bola, eu vou ganhar um jogo. Acabou-se. Se vocês me deixarem uma posse de bola, eu vou ganhar um jogo. E ele jogou, ele manteve o Chiefs a uma posse de bola. Cara, foi isso. O 49ers foi tão foda na defesa que eles deixaram o Kelce no primeiro tempo inteiro com uma recepção para 1 jarda. Foi isso que o Kelce fez no primeiro tempo. Isso. Até pra falar um negócio mostrando o jogo, que a galera até ficou preocupada, que o Kelce chegou meio brabo, chegou assaulting, chegou agressivo no Andy Reid, tipo, me dá a bola, eu ganho o jogo, me bota lá. Daí depois foram perguntar pro Kelce o que ele falou lá. Ele falou, eu fui lá falar que eu amava ele. E daí perguntaram pro Andy Reid, ele chegou em ti, porque não pode isso, né, Ele bateu, né? Pra quem não viu, ele trombou no técnico. Trombando no técnico, meio agressivão, assim, o técnico olhou assim, quase caiu. E o Andy Reid é um senhor de 65 anos de idade, com 120 quilos. É o seu Leôncio de pica-pau. Isso. Pica-pau, né, galera? Já deu pra perceber. É o que eu ia comentar, né, Neymar? Porra, o Travis Kelce tava achando que era quem? O pica-pau pra bater no Leôncio? Assim? Isso. E o Andy Reid depois queriam saber a resposta do Andy Reid. O Andy Reid falou, não, já falei pra ele que eu tô grato a ele, é isso que eu quero, espírito esportivo, assim. Ele me pegou um pouco off balance, ele pegou um pouco desequilibrado ali no momento, mas tirando isso, é essa competitividade que eu quero. Ele me mantém jovem, ele falou. Me mantém jovem. Tá, só que, assim, sendo, obviamente, tentando criar um pouquinho de polêmica aqui. Será que a gente não tá olhando com esses olhos a atitude do Travis Kelce porque o Chiefs ganhou? Cara, vamos lá, vou te responder. De momento, eu estava lá, eu tive a oportunidade de ir ao NFL em Brasa, representando a FNN, então a gente estava numa mesa com, cara, uns 20 produtores de conteúdo, inclusive quem estava na nossa mesa lá conosco era o Matheus Pinheiro, narrador da ESPN. Cara, a gente estava com uma galera lá, e aí, cara, eu tinha o cara do Pod Niners, o Will, um abraço pro Will, ele estava do meu lado, e, cara, quando deu essa porrada, ele falou assim, caraca, o Kelce não pode fazer isso, onde já se viu? E foi meio que o alvoroço. O alvoroço da mesa. Onde já se viu? O cara falou e trombou o técnico. Aí eu falei assim, cara, eu queria que fosse meu time. Eu queria que fosse... O cara não tem sangue de barata também. Ele é o melhor recebedor do time, tá acabando o primeiro tempo, eles estão perdendo o Super Bowl e ele recebeu uma bola. Cara, esse cara ele tem que estar espumando, velho. E ele chegou pro técnico e falou assim, ó, bababá, dá a bola pra mim que eu vou fazer acontecer. O que aconteceu no segundo tempo? 90 jardas, 90 jardas, recepções, 9 targets. Exatamente. Acabou com o jogo, entendeu? Então o técnico, o Andy Reid, tu pode ver, o que o Andy Reid faz? Ele olha pro Kelce e tipo assim, ué, tá maluco? Saca? Tipo, ele... Óbvio que o Andy Reid ficou queimado. Ninguém tomou... o Andy Reid é um gênio e ele tem que manter a tríade dele junta, né? Ele só falou assim, ó, calma, velho. Ele até pode não ter gostado, mas ele vai falar pro Travis Kelce lá no vestiário um dia, ou enfim, numa casa de alguém tomando um vinho, ô Kelce, nunca mais faz aquilo, tá? Mostra nos outros e tal. Ele já deve ter, o Kelce já deve ter pedido milhões de desculpas. Não precisou falar nada, é certeza. Do jeito que eles se conhecem, o Kelce já deve ter olhado pro Reid, o Reid olhou pra ele, o Kelce pensou, que cagada que certeza. Mas, ao mesmo tempo, cara, respondendo a tua pergunta, eu gostaria que no meu time fosse assim. Tá? Porque o que a gente mais vê é jogador importante sentar na sideline, sentar lá no banquinho e botar a toalha em cima da cabeça. É o Super Bowl, cara. Sim. Pensa agora se pudesse voltar no tempo, não fazer nada, tá? Talvez até tenha acontecido, eu tô falando besteira. Mas puxa aquela defesa do 49ers, com o Chiefs entrando em campo, o 49ers 3 pontos na frente, na prorrogação já. E chama alguém pra fazer uma palestrinha, aquelas palestras motivacional rápida pros caras. Galera, é agora ou nunca. O Mahomes vai vir pra touchdown e nós vamos perder o título. Cara, as entrevistas depois do jogo, Montanha, nossos torcedores. O Nick Bosa não olhou na câmera, cara. O Nick Bosa deu a entrevista assim, ó. Eu estou bem chateado, eu não consigo olhar ninguém nos olhos. Eu tô muito envergonhado, eu peço desculpas pros meus companheiros, pra torcida do 49ers. Era a nossa chance, mas a gente devia ter feito melhor. E todo mundo foi a mesma entrevista, velho. Então, assim... Agora já foi, man. Agora já perderam. E do outro lado é Mahomes. O cara treme. Mas devia agora, se pudesse voltar no tempo, entendesse? Dar aquela...
Porra, vamos, é agora, vale a vida. Cara, vamos perder fazendo falta, então, mas nós vamos entrar comendo eles, babando. Mas agora já foi. E, cara, e aí é o seguinte, cara, mais uma vez eu tava do lado do Will e eu estava torcendo pro Kansas City Chiefs, porque eu gosto muito do Mahomes, então eu tava torcendo pro Mahomes. E o Lucas, né, o nosso produtor aqui do Zona Neutra e também da FNN, ele tava do meu lado torcendo pro 49ers. Cara, e quando o Mahomes pegou a bola, finalzinho do primeiro tempo da prorrogação, e ele tinha aquele drive pro título... Era tão óbvio que tava ganho. O desespero na cara de quem tava torcendo pro 49ers era gigantesco. Porque, cara, foi boom. Feijão com arroz. Dissecadaça a defesa. Cara, fenomenal. Acho que não tem mais o que falar de Patrick Mahomes e Kansas City Chiefs como contender para 2025. Sabe o que é legal? O 49ers é o atual favorito a ser campeão em 2025. Tudo bem, mas o Chiefs continua contender. É isso que eu quero dizer. Não, o Chiefs vem mais forte ainda. Exatamente. Então, assim, nós vamos ter uma temporada 2024 onde o Kansas City Chiefs tem totais condições, porque o time era o pior agora, vai dar um upgrade, né? Vão renegociar o contrato do Mahomes, já sinalizaram isso. O que é renegociar? Eles vão pegar o que eles devem para o Mahomes ano que vem, jogar para frente, dar um dinheiro por fora que pode ser feito, e com isso o salário do Mahomes reduz. E aí o Chiefs pode contratar jogadores melhores. Então isso vai ser feito ano que vem, 2024, temporada 2025-24, né? E com isso a gente pode ter um time 3 vezes campeão do Super Bowl em sequência. A última vez que um time ganhou 2 vezes em sequência foi... Conseguimos se livrar de 20 anos de Tom Brady, cara. Era hora da NFL ficar aqui, ó, pim, sempre um timinho diferente, cara. Daí lá vem Mahomes e frau. Acho que foi 2003, 2004 que o Patriots ganhou o bicampeonato seguido, né? Sim. Agora, 2022, 2023, 2024 ganhou o Chiefs. Ou seja, foram um hiato de 20 anos, basicamente, para isso se repetir. Sem dobradinha. E talvez, ano que vem, Chiefs novamente, 3 vezes campeão seguidos do Super Bowl. Não, com esse ano, eu já falei em outros programas, tanto que meu palpite pro Super Bowl era Kansas City Chiefs campeão. Cansei. Mahomes tá ali, Andy Reid tá ali, Kelsey tá jogando, cansei. Dá o favoritismo para eles, é isso aí. Neymar, a gente vai finalizando o programa aqui, falando ainda mais um pouquinho do jogo, mas já explicamos para os nossos ouvintes e os nossos espectadores que a gente volta, a Zona Neutra não para, a gente volta em off-season, tá? Muito provavelmente em abril, no mesmo formato. O draft com certeza, né, galera? Talvez um pouquinho antes. No draft. Inclusive, nesse draft, a gente quer ver se a gente faz uma livezinha no dia do jogo, sei lá. Isso. Eu, tu, Montanha. Vamos ter novidades. Para vocês um pouco a casa do Montanha? Vamos ter novidades, com certeza. E eu vou finalizar, então, trabalhando mais um pouquinho na polêmica entre Patrick Mahomes versus Tom Brady, porque é muito legal quando a gente discute nesse nível de qualidade, e aqui sem clubismo nenhum. Mas por que os fãs do Tom Brady, ou as pessoas que alegam que o Mahomes nunca chegará no Tom Brady, deveriam estar muito preocupadas? Porque com 27 anos de idade, o Tom Brady tinha 0 MVPs de temporada. Ele tinha 2 Pro Bowls. Ele tinha 0 First Team All-Pro. Ele tinha 3 Super Bowls com 27 anos. Ele tinha 2 Super Bowls MVPs. E ele tinha 48 vitórias na temporada regular e 14 derrotas. E ele tinha 97 passes para TD. E ele tinha 13.900 jardas passadas. O nosso amigo Mahomes, com 27 anos, tá? No mesmo nível de carreira que o Tom Brady, tem 2 MVPs. O Tom Brady tinha nenhum. Ele tem 5 Pro Bowls. O Tom Brady tinha 2. Ele tem 2 All-Pro. O Tom Brady não tinha nenhum. All-Pro, para quem não sabe, é ser escolhido melhor da sua posição na NFL. Isso, por jornalistas, não pela torcida, né? Ele tem 3 Super Bowls, igualando o Tom Brady. Ele tem 3 Super Bowls MVP, passando o Tom Brady 1. Enquanto o Tom Brady tinha 48 vitórias, o Mahomes tem 64 na temporada regular. E só 16 derrotas. 192 passes para TD, enquanto o Brady tinha 97. E ele tem 24.200 jardas passadas, 5.000 quase a mais que o Tom Brady. Então, se a gente pensar que o Mahomes ainda está em desenvolvimento, é loucura falar isso, mas sim, o Mahomes tem 27 anos, é o auge da
Engraçado falar isso também. É o auge da forma física de um jogador quando a gente pensa no misto entre resistência e força muscular. Mas ele, até os 30, 35 anos, ele vai estar jogando o que a gente considera o prime. Não dá, Zuma, não dá. Cara, tem um tantinho ali pra desenvolver ainda, sabe? O que tinha pra acontecer esse ano era pro Chiefs perder esse ano. Zuma, rapidinho, pra nós fechar o programa que o tempo tá dando. Tirando o Mahomes, me fala os 5 melhores quarterbacks da NFL hoje. Que não que terminaram a temporada, mas que estão jogando, que merece. Por exemplo, já vou te dar um dos 5, não precisa ser em ordem. Aaron Rodgers, enquanto ele não aposenta, ele é um dos 5, inevitável, correto? Então Aaron Rodgers me dá os outros 4. Quarterbacks? Quarterbacks. Da história? Não, atualmente, na NFL. Aaron Rodgers, Patrick Mahomes, ok? Joe Burrow. Lamar Jackson. Herbert. Stafford, tu acha ele melhor que Josh Allen? Ah, esqueci do Allen. Josh Allen? Esqueci. Então tá bom. Esqueci do Então Allen. nós estamos falando do Mahomes, que é da AFC, e os 5 são da AFC. Os melhores quarterbacks da história. Da NFL. Todos estão na divisão do Mahomes. Pelo amor de Deus, alguém segura o homem. Não dá! Galera, obrigado quem ficou com a gente até aqui, que assistiu os 26 programas, ou que está assistindo só esse. Agradecemos aí a todos que nos ajudaram nessa empreitada. Conseguimos cumprir o ano. Falta só uma finalizada. Tu faz sozinho daí a finalizada, Zuma, pode ser? Posso. Me dá só aquele capacetinho vermelho ali, rapidinho. Pessoal, o Lucas vai ficar extremamente bravo comigo, porque a gente tem que sortear esse capacete para quem entrou na Superliga pela BTT, e a gente teria que sortear esse aqui para quem entrou depois. Este número não foi alcançado, esse capacete não será sorteado, entretanto, esse aqui vai ser. A gente vai fazer esse sorteio nas nossas redes sociais, ok? Ih, o Lucas vai ficar... Muito obrigado, pessoal. Galera, obrigado, tá? Continua com a gente ano que vem, por favor. Nos deem aquele joinha, curta esse programa, por favor, e recomende aos seus amigos. Siga a gente nas redes sociais, Zona Neutra _, Twitter, Instagram e TikTok. Um grande abraço e até a próxima. Parabéns pro Mahomes. FM Network.